Olá, você acompanha comigo agora no programa Mais Saúde de hoje. Casos de dengue caem 52% no Maranhão, mas autoridades reforçam que é preciso manter os cuidados. O nascimento prematuro ainda desafia famílias em todo o Maranhão e reacende o debate sobre cuidado humanizado e políticas públicas de proteção. E leis estaduais reforçam a rede de apoio às mães e aos bebês, ampliando a conscientização sobre os riscos e a importância do acompanhamento especializado. E a PAI de São Luís entra para a lista das 100 melhores ONGs do Brasil em 2025. No quadro Vacina Sim e no quadro Fala Doutor desta semana, o assunto é saúde da mulher. Lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Maranhão reconhece a musicoterapia como tratamento complementar. E ainda no estúdio, uma entrevista com a doutora Raiza Ellen, médica oftalmologista. Eu sou Ismael Gama e o programa Mais Saúde está no ar. O nascimento prematuro ainda desafia famílias em todo o Maranhão e reacende o debate sobre cuidado humanizado e políticas públicas de proteção. Leis estaduais reforçam a rede de apoio às mães e aos bebês, ampliando a conscientização sobre os riscos e a importância do acompanhamento especializado. Patrícia viveu 2 vezes a mesma angústia e a mesma vitória. Mãe de Emanuel e Lícia, ambos nascidos de 34 semanas, ela relembra que os primeiros dias foram de medo, incertezas e adaptação, mas também de acolhimento e cuidado que fizeram toda a diferença. Tive todo aquele embate para poder descobrir como amamentar uma criança tão pequena que nasceu de forma prematura e com um braço na tipoia. Então, tudo isso sem um preparo, sem uma equipe multidisciplinar, sem alguém para me nortear. Foi bem complicado. Na segunda gestação, já foi mais tranquilo, né? Eu tive apoio da Gisélia, eu tive todo um suporte técnico, né? Tanto na questão do preparo da pega, né? Da tranquilidade que ela me passava, das sessões de laser para diminuir as fissuras no bico do peito. Tudo isso foi muito fundamental. Assim como Patrícia, milhares de famílias enfrentam todos os anos a delicadeza do nascimento prematuro. Nessa jornada, o cuidado humanizado e o fortalecimento do vínculo mãe-bebê são fundamentais. E é justamente nesse momento que a atuação da enfermeira obstétrica e doula se torna essencial. Pré-natal de excelência, sendo acompanhado por profissionais multidisciplinares para que, no final da gestação, esteja tudo ok, que essa mãe não desenvolva diabetes gestacional, hipertensão, infecções, né? Então, geralmente, as infecções, a diabetes vão fazer com que esse bebê tenha que nascer antes do tempo. Aqui na Assembleia Legislativa, a prematuridade ganha reforço por meio de leis e ações que têm ampliado a conscientização sobre os cuidados necessários aos bebês prematuros e fortalecido a rede de apoio às famílias. Iniciativas que valorizam o cuidado humanizado, estimulam práticas de atenção integral, fazem parte do compromisso do Parlamento com a saúde neonatal. A Lei nº 12.128, de 2023, estabelece diretrizes para a política estadual de atenção à prematuridade, garantindo ações que vão desde o acompanhamento especializado até o fortalecimento do cuidado humanizado nos primeiros meses de vida. Já a Lei nº 11.584, de 2021, institui o Dia Estadual da Prematuridade, celebrado em 17 de novembro, promovendo campanhas de conscientização e incentiva as boas práticas no atendimento neonatal. Juntas, essas legislações reforçam o compromisso do Parlamento em apoiar famílias que enfrentam o desafio do parto prematuro. Entre desafios e conquistas, histórias como a de Patrícia mostram que o cuidado especializado e o acolhimento fazem toda a diferença na recuperação e no desenvolvimento dos pequenos. Uma rede de apoio que salva vidas, fortalece vínculos e transforma trajetórias desde os primeiros instantes. Acompanhe agora os locais das principais unidades de saúde que a vacina contra a gripe está disponível. No nosso quadro Vacina Sim.
Veja agora as unidades de saúde para tomar a vacina contra a gripe. Centro de Saúde Amar, Centro de Saúde Liberdade, Centro de Saúde São Francisco, Centro de Saúde Turu, Centro de Saúde Coab Anil, Genésio Ramos Filho, Dr. José Carlos Macieira, Clodomir Pinheiro Costa, Vila Nova, Centro de Saúde São Cristóvão, Centro de Saúde Fabriciana Moraes, Centro de Saúde Santa Bárbara e Centro de Saúde Antônio Carlos Reis. E veja também o público-alvo da vacina contra a gripe. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, pessoas a partir de 60 anos, gestantes e puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, professores das escolas públicas e privadas, adolescentes menores de 18 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade com 18 anos ou mais, funcionários do sistema prisional, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, quilombolas, pessoas com deficiência permanente a partir dos 12 anos de idade, profissionais das forças de segurança e salvamento e das Forças Armadas, pessoas em situação de rua e caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, de passageiros urbanos e de longo curso e trabalhadores portuários. Esse foi o quadro Vacina Sim. A APAE de São Luís recebeu um reconhecimento nacional e entrou para a lista das 100 melhores ONGs do Brasil em 2025. Um prêmio que destaca transparência, governança, impacto social e reforça a importância de um trabalho que há mais de 5 décadas transforma vidas e promove inclusão no Maranhão. A APAE de São Luís está entre as 100 melhores ONGs do Brasil em 2025, um prêmio nacional que avalia transparência, governança e impacto social. O resultado reforça a credibilidade de um trabalho que há 54 anos transforma vidas e defende direitos de pessoas com deficiência intelectual e múltipla. O reconhecimento da APAE de São Luís entre as 100 melhores ONGs do Brasil em 2025 não veio por acaso. Aqui a instituição mantém uma estrutura que reúne educação especializada, assistência social e serviços de saúde, que são referência no estado. São mais de 5 décadas de atuação contínua, impactando milhares de famílias com atendimentos gratuitos, programas de inclusão e projetos que fortalecem a autonomia das pessoas com deficiência. Temos uma missão muito nobre, que é a busca de direitos, garantias e oportunidades para a pessoa com deficiência intelectual e ou múltipla. E, nesse sentido, é um trabalho que ele não pode ser desenvolvido de qualquer forma, ele tem que ter uma estrutura em gestão. Então, a gente, há muito tempo, teve essa consciência e por isso que, nesses 54 anos, a APAE de São Luís tem buscado essa sustentabilidade, essa continuidade. Na área da saúde, a APAE é referência estadual em reabilitação e triagem neonatal. Oferece terapias essenciais para a reabilitação motora e cognitiva, incluindo fisioterapia, fonoaudiologia e acompanhamento multiprofissional. A APAE de São Luís ela desenvolve atividades em 3 grandes eixos, na saúde, na educação e na assistência social. E na área da saúde, nós somos prestadores de serviços SUS e, através dessa prestação de serviço, nós oferecemos à comunidade atividades na área da reabilitação. Somos um SER 3 nas áreas física, auditiva e intelectual. Então, assim, na área da saúde, a gente coleciona, aí no ano de 2024, foram mais de 1,5 milhão de atendimentos realizados. Então, a gente tem um impacto social muito grande com a prestação de serviços na área da saúde. A APAE tem sido fator preponderante e essencial para o meu processo de reabilitação. Então, assim, o comprometimento, o tratamento, as atividades, os exercícios que estão sendo aplicados estão sendo, assim, de fator primordial para o meu desenvolvimento. A assistência social é outro destaque na APAE, com ações que fortalecem vínculos familiares e ampliam oportunidades. O nosso compromisso é facilitar a vida das pessoas que nos procuram,
também fazendo com que as políticas públicas sejam executadas realmente. No Espaço da Beleza, por exemplo, mães que trabalham com estética encontram um ambiente estruturado para exercer a profissão, enquanto os filhos recebem atendimento educacional e terapêutico. A PAI dando oportunidade tanto para as mães apoiando e para a gente também que acompanha o serviço. Só eles e nós temos que ganhar, né? De vez a gente dar o ganho para outra instituição, a gente deixa mesmo aqui. Aí tem a parceria da PAI com os pais, isso é muito bom. No horário que a gente está esperando nossos filhos, nós estamos também cuidando da nossa beleza, né? Em vez de a gente ficar lá nas cadeirinhas ali sentada, aguardando nossos filhos ansiosos, a gente está aqui se distraindo, né? Fazendo o que gosta e também ganhando, que é muito bom. Então, só tenho que agradecer. É maravilhoso porque devido aos projetos, né, cada dia mais nos fortalecendo, fazendo melhorar, né, nosso dia a dia, para não ficar rotineiro. Já no eixo educacional, alunos participam de atividades pedagógicas, culturais e motoras que estimulam a autonomia e construção de habilidades. O atendimento especializado acompanha cada estudante de forma individual, valorizando a evolução e inclusão. Desde 2022, nós iniciamos nosso processo de transição, atendendo à legislação brasileira de inclusão, onde deixamos de ser escola e passamos a ser centro de atendimento educacional especializado. E dentro dessa modalidade da educação, que é a educação especial, nós trabalhamos com tudo aquilo que a legislação de fato ela pede. Então isso eu acredito que é um diferencial e que fortaleceu bastante, né? Nos favoreceu em relação a esse prêmio. Débora tem 14 anos e há 3 anos faz parte da turma de robótica, onde ela desenvolve projetos criativos. Eu amo a aula de robótica. Por que você gosta tanto dessa aula de robótica? Porque é muito interessante. Cada dia tem uma coisa diferente pra gente fazer. Esses dias mesmo a gente fez uma maquete de vôlei. Sabe com o que a gente fez? Com pecinhas de Lego, gente. Com as pecinhas de Lego e emparafusando. Na oficina de artesanato, os alunos desenvolvem habilidades motoras, cognitivas e socioafetivas. O espaço é utilizado para promover a autonomia, criatividade e interação entre os participantes, que produzem peças em diferentes técnicas, acompanhados de profissionais especializados. Ajuda muito assim, a parte da concentração, né, da atenção, da memória, identifica cores. É fundamental a coordenação motora, porque para chegar a uma escolaridade de escrita e de leitura tem que passar pelo processo de coordenação motora, a fina e a grossa. Então, a pintura ela ajuda muito nesse processo. O prêmio é resultado de critérios rigorosos que avaliam gestão, transparência, prestação de contas e impacto social. Nós já ultrapassamos a barreira de 1.400.000 atendimentos. Isso em todas as áreas. Né? Então, é um trabalho que eu gostaria de ressaltar que para que esse prêmio chegasse até nós, não foi a PAI sozinha, foi todos esses atores, vamos dizer assim, participando, e que eu digo que esse prêmio é deles também. No quadro Fala Doutor desta semana, o assunto é saúde da mulher. Vamos falar sobre o novo método de rastreamento do câncer de colo de útero, com a médica ginecologista Mariana Freire. E quem conversa com ela é a repórter Summer Stephanie. Olá, bom dia. No quadro Fala Doutor de hoje, o assunto é sobre saúde da mulher. Estamos aqui com a doutora Mariana Freire, médica ginecologista, para falar sobre um novo método de rastreamento do câncer de colo de útero. Doutora, explica pra gente sobre esse novo método. Bom dia, Stephanie, tudo bem? Então, a partir de 2025, houve uma mudança muito importante na nova forma de rastreio. Anteriormente, o nosso objetivo era a coleta das secreções cervicais na busca da identificação já de lesões, né, pré-malignas ou já de lesões pré-existentes, né, existentes. Hoje em dia, não. O nosso objetivo é a pesquisa do DNA HPV, que é o vírus causador do câncer do colo do útero. Ou seja, o nosso objetivo é a identificação não mais já da lesão, mas do vírus que pode determinar o surgimento dessa lesão.
E esse procedimento já está disponível pelo SUS, o Sistema Único de Saúde? Sim, a partir desse ano, esse método, que é a pesquisa do DNA-HPV, ele já está sendo lançado pelo SUS, disponibilizado pelo SUS para a população alvo, que é a população entre 25 e 64 anos. Tem também a questão do intervalo, né, de rastreamento, de fazer esse novo procedimento com esse novo método. Aumentou esse período de intervalo? Então, Stephanie, aumentou sim, tá? Antigamente, a identificação da lesão fazia com que esse intervalo seja um pouco mais reduzido. Hoje, nas pacientes que não possuem o DNA-HPV para os subtipos 16 e 18, que são os subtipos oncogênicos, ou seja, aqueles que causam câncer, as pacientes que não houveram a identificação desse vírus, desse subtipo, elas podem fazer o rastreio a cada 5 anos. Agora, sobre a questão da vacinação, né? A vacinação contra o HPV, a importância dela para reduzir esses casos, né, e prevenir contra esses casos. Então, a vacina ela é de extrema importância. Pelo SUS, ela é disponibilizada para as meninas de 9 a 14 anos, mas a gente sabe que mesmo nas pacientes que já tiveram um contato com o vírus, forma-se uma proteção a mais. Então, há o benefício da vacinação para as pacientes até os 50 anos. Então, a gente reforça que mesmo os pacientes que não tiveram oportunidade de, na época, quando criança, de fazer a vacinação, que podem estar fazendo de forma, infelizmente, particular, né, já que estão fora do público-alvo, mas que ainda há benefícios para a proteção contra o câncer do colo do útero. Doutora, essa questão do HPV, né? O Ministério da Saúde, ele pontuou, né, que o HPV é a principal causa do câncer de colo de útero. Explica um pouquinho para a gente sobre a importância, né, das mulheres buscarem o atendimento à saúde antes, né, se prevenir contra esse mal. Então, com certeza, né? O vírus do HPV é o principal causador do câncer do colo do útero. E é o que eu sempre digo, todas as vezes que a gente consegue identificar uma lesão ou o próprio vírus de uma forma muito precoce, o tratamento ele acaba sendo de uma forma muito mais fácil, né? E isso impacta não só na taxa de cura, mas também de economia, né? É muito mais fácil a gente prevenir do que tratar a doença em si. Então, é isso, uma importância, né, a questão da vacinação, de buscar a prevenção. E esse foi o nosso assunto de hoje do quadro Para o Mais Saúde. Stephanie Souza, de volta para o Mais Saúde. Obrigado, Sâmia. E veja no próximo bloco, Maranhão registra queda nos casos de dengue e a música como aliada da saúde. Uma entrevista com Raiza Ellen, médica oftalmologista. Só um instante, a gente volta já. O Maranhão registrou uma queda significativa nos casos prováveis de dengue este ano, uma redução de 52% em relação a 2024. Mesmo assim, autoridades reforçam que é preciso manter a atenção, principalmente com a proximidade do período chuvoso. O Ministério da Saúde lançou novas ações e investimentos para fortalecer o combate ao Aedes aegypti em todo o país. O Maranhão tem feito um bom trabalho na prevenção das arboviroses. Os casos prováveis de dengue no estado caíram 52% na comparação entre 2024 e 2025. Em números absolutos, são cerca de 5.300 casos prováveis da doença. No ano passado, foram mais de 11 mil. Os índices são bons, mas não se pode baixar a guarda nem mesmo para um inimigo tão minúsculo. Segundo o Ministério da Saúde, a dengue continua sendo a principal endemia do país. E o impacto das mudanças climáticas amplia o risco de transmissão em regiões onde antes o mosquito não existia. Para reforçar o combate ao Aedes aegypti, o Ministério da Saúde lançou a campanha nacional Não Dê Chance para a Dengue, Zika e Chikungunya e anunciou 183 milhões e meio de reais para ampliar o uso de novas tecnologias de controle vetorial em todo o país. Só isso não basta. Para que os resultados sejam positivos, o trabalho de prevenção precisa começar agora, antes do período chuvoso, quando é maior a probabilidade de transmissão.
Importante lembrarmos que agora que começa a época de chuva, termos medidas capazes de diminuir esses reservatórios possíveis do mosquito Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor da doença. Lembrando que a gente tentando diminuir os reservatórios e diminuindo os possíveis agentes, né, o mosquito, a gente consegue controlar algumas outras doenças também, como Zika, chikungunya, oropoche, que são doenças também transmitidas por vetores. Outra forma importante de prevenir é a vacina, desenvolvida pelo Instituto Butantan e que ainda depende do registro dado pela Anvisa. Então, as estratégias de combate à dengue passam pela diminuição dos reservatórios, pela vacinação da população. Nós temos uma vacina disponível hoje para um público específico, mas está disponível e deveria ser feita, a gente utiliza pouco a vacina. Diagnóstico precoce e medidas de controle para que a gente diminua a gravidade da doença nos pacientes com sinais e sintomas de dengue. A música como aliada da saúde. Há 7 meses, uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Maranhão reconhece a musicoterapia como tratamento complementar, promovendo bem-estar físico e emocional. A iniciativa também prevê a atuação de musicoterapeutas nas escolas públicas do Estado. Há exatos 7 meses, a Assembleia Legislativa do Maranhão deu um passo importante ao reconhecer uma das formas de tratamento em saúde mais procuradas nos últimos tempos, a musicoterapia. Unir arte e saúde tem se mostrado eficaz, um recurso que complementa ou até fundamenta diversos tipos de tratamento. Então, são inúmeros tratamentos que a musicoterapia ela é indicada. Então, desde a gestante até idoso. Então, são todas a parte do desenvolvimento humano, a música ela se faz presente. Desde o tratamento de crianças que têm atraso no desenvolvimento, como TEA, crianças com TDAH, crianças com dificuldades escolares, tá? Então, adultos também, pessoas que têm dificuldade de locomoção, né, dificuldade motora. O processo terapêutico com a música começa na mente. Por ser algo agradável, imediatamente se reflete em todo o corpo. A música ela vai fazer uma ativação em todo o cérebro dessa pessoa. Com isso, a gente traz os benefícios, né, de aumentar tanto a adesão dessa pessoa no tratamento, pela música ela ter arte, ela ter entretenimento, né, mas aliado com o musicoterapeuta, que é um profissional que vai saber usar as técnicas necessárias para trazer esses benefícios. A Lei nº 12.522, de 31 de março de 2025, estabelece as diretrizes do Programa de Incentivo à Utilização da Musicoterapia como tratamento terapêutico complementar no Maranhão. Ela estimula o uso da música para promover a saúde física e emocional em pessoas de todas as idades e também prevê a inclusão do musicoterapeuta nas escolas públicas estaduais, oferecendo aulas terapêuticas a crianças que precisam de apoio no desenvolvimento da comunicação. Uma iniciativa essencial para os tempos de hoje. Eu vejo muito que eu não atendo só a criança, eu atendo tudo aquilo que está no meio, que está no contexto daquela criança. E aí a qualidade não vai somente para aquele indivíduo que está sendo atendido, mas para a mãe, para o pai, para a avó, enfim, toda a família que está ali ao redor dessa criança. Então a gente, tendo esse olhar para essas leis, quando a gente tem momentos como esses, como uma entrevista, como um momento aberto para a gente falar sobre essa ciência que é a musicoterapia, muitos são os ganhos. E hoje aqui no programa Mais Saúde a gente entrevista a doutora Raiza Ellen, ela é médica oftalmologista e a gente vai falar sobre cirurgia refrativa. Doutora Raiza, seja bem-vinda aqui ao programa Mais Saúde da TV Assembleia. Perfeito, obrigada Ismael. Como sempre é um prazer estar aqui falando sobre o cuidado com os olhos, cuidado da visão. Então vai ser um prazer estar aqui tendo esse bate-papo muito interessante sobre a cirurgia refrativa. Doutora, o que exatamente é essa cirurgia, como é que ela funciona, o que ela corrige? Perfeito, Ismael. Bom, a cirurgia refrativa é um procedimento a laser, Ismael, que dura segundos e corrige o grau de qualquer pessoa que tenha o grau, seja ele de miopia, que é a dificuldade de enxergar de longe,
a hipermetropia ou presbiopia, que é a dificuldade em enxergar de perto, ou o astigmatismo, que é a visão embaçada, tanto para longe quanto para perto. Então, qualquer pessoa, Ismael, que tenha a partir de 18 anos de idade, que tenha qualquer um desses graus, até geralmente 50, 52 anos de idade, é o grande público-alvo, a gente pode fazer a refrativa. Isso sim, Ismael, os exames da córnea estiverem todos adequados, o fundo de olho estiver tudo adequado, a gente realiza esse procedimento, tem libertado os óculos de muitas pessoas e dando uma vida de excelente qualidade sem precisar dos óculos de grau. Tem alguma situação especial, assim, de algum paciente que tenha um grau elevado de um óculos muito pesado e fez a cirurgia e se livrou disso? Perfeito, Ismael, vários casos. Para a honra e glória do Senhor Jesus, lá na Olhar Saúde, nós temos diversos casos, mais de 1.000 pacientes beneficiados com a refrativa. E tem vários casos. E agora me veio um mente a cabeça de uma paciente muito querida, que ela tinha 12 graus de miopia e que o sonho dela, Ismael, era fazer uma maratona sem precisar usar o óculos e lente de contato. E ela ficou realizada, chegou no consultório, doutora, feliz, realizei o meu sonho, que é correr uma maratona sem precisar do óculos de grau. Ela tinha 12 graus de miopia e era completamente dependente do óculos. Ela banhava de óculos, acordava, já precisava colocar o óculos. E o óculos pesado, né? O óculos pesado, incomodando. Então, assim, foi realmente uma libertação ela ter uma vida sem óculos agora. E quais são os métodos? O procedimento é a laser, mas tem métodos diferentes? Como é que funciona? Primeiramente que o procedimento é completamente a laser, gente, indolor. Ele é feito com colírio. A doutora pinga um colíriozinho, um geladinho, como eu falo para meus pacientes lá na Olhar Saúde, um geladinho que é o anestésico. Então, é um procedimento que não tem agulha, não sangra, é completamente a laser. Tem muita gente que pergunta, doutora, dói, tem algum risco? Então, não dói. Uma prova disso foi que eu fiz. Meu esposo, doutor Álvaro, também já fez e todos os médicos da Olhar Saúde fizeram. Então, é um procedimento a laser que em segundos, de 30 a 40 segundos, lapida a córnea, que é essa partezinha preta, transparente, que é onde a gente tem o nosso grau, e aí corrige completamente o seu grau de miopia, de hipermetropia ou de astigmatismo. Então, assim, é uma libertação, um procedimento rápido, moderno, muito seguro. Existem algumas contraindicações, tá? Por isso que a gente precisa fazer uma série de exames. E a principal contraindicação, geralmente, são pessoas que têm ceratocone, que é uma doença que não pode fazer, ou então gestantes, pessoas que têm alguma alteração na córnea, por isso que é feito todo um protocolo para ter uma excelente indicação e ter um excelente resultado, um sucesso na refrativa. Dona Raiza, qual seria um candidato ideal para fazer uma cirurgia dessa? O que ele tem que ter para... não basta apenas ter a vontade, é preciso ter exames médicos favoráveis. Perfeito. A primeira indicação é a idade. A partir dos 18 anos de idade. E por que, Ismael? Porque essa época é a época em que o olho já cresceu tudo e, teoricamente, ele não vai ter mais um grau. Então, primeira indicação, a partir dos 18 anos de idade. Segunda, o grau estável. A gente fala uma estabilidade durante 1 ano, que tenha mais ou menos aquele grau sempre estável. Paciente que tem 3, 3,25, no máximo varia 0,5, que a gente fala, durante 1 ano. Terceira coisa, os exames da córnea. E aí nós temos vários exames, como a topografia, a paquimetria, a tomografia da córnea, que são os exames que vai avaliar se a córnea ela tem uma boa espessura, se ela tem uma boa regularidade, se ela é saudável. E é nesse exame que a gente descarta a principal contraindicação, que é o ceratocone. Então, passando por tudo isso, passando pelo exame lá na lâmpada de fenda, no consultório comigo, e estando tudo normal, vai ser um prazer te libertar e te dar uma vida independente de óculos de grau. E o pós-operatório, como é que é, doutora? Eu percebo, por exemplo, minhas 2 irmãs já fizeram, né? Eu preciso fazer, não tive coragem. Vamos lá lhe ajudar. Mas o pós-operatório, como é que é? Eu percebo que muita gente utiliza aquele óculos escuro bem fechado. Né? Como é que é, além disso? O pós-operatório é bem tranquilo, tá? Eu faço geralmente a técnica. Existem 2 técnicas, a PRK e o LASIK. A que eu geralmente faço é a do PRK, porque realmente a gente consegue até corrigir mais graus e mais seguro. Mas o pós-operatório é bem tranquilo. Apenas utilizar o óculos escuro para não pegar sol e poeira, porque o sol pode sim influenciar na cicatrização, mas só basicamente o óculos escuro e pingar os colírios, que é o lubrificante e o antibiótico com anti-inflamatório. Em torno de 3, 4 dias a pessoa já pode voltar tranquilamente para o seu trabalho. É importante falar, Ismael, que na hora que o paciente sai da maca cirúrgica, ele já consegue enxergar tudo sem óculos, é uma bênção. E os pacientes falam, doutora, que milagre, é realmente uma bênção, tá? Já sai enxergando, mas na primeira semana existe uma flutuação da visão, que é o período normal da cicatrização da córnea, tudo isso esperado, tudo orientado. É importante falar que no final da cirurgia a gente coloca uma lente de contato terapêutica, que o paciente fica com essa lente durante uns 5 dias para dar mais um conforto, para melhorar a cicatrização.
e a gente tira essa lente no consultório mesmo. Então, com 5 dias, vida normal. Pode trabalhar, fazer tudo. Atividade física, que eu geralmente recomendo com 15 dias, por conta do suor, para não irritar e não causar nenhum tipo de infecção. Mas tudo muito controlado, tudo muito bem acompanhado lá no consultório. A gente acompanha e orienta os pacientes com muito amor e carinho. Doutora, em relação ao uso de telas, que muita gente já quase não vive sem, né? Como é que faz? É uma excelente pergunta. Os pacientes perguntam, doutora, eu posso ver o celular, posso ver alguma coisa? Eu, olha, não tem problema, não contraindica, não vai influenciar na cirurgia, mas nessa primeira semana a gente recomenda um certo descanso, um certo repouso para poder lubrificar e hidratar, e até porque também vai ter uma oscilação da visão. Então, assim, não contraindico a tela, mas é importante sim dar uma pausa, é importante falar que a tela tem tido um aumento muito grande. Hoje mesmo, atendi uma paciente minha que há 1 ano atrás estava comigo, mas é uma criança que usa muito tela e aumentou a miopia dela. Então, assim, a tela, gente, a gente precisa, claro, trabalhar, estudar, mas com moderação. E aí eu oriento os meus pacientes a fazer uma regra, que a gente pode fazer isso, a regra do 20-20-20. A cada 20 minutinhos, e a Ismael, que estiver muito na tela, dá um descanso de 20 segundos e olha para uma distância de mais ou menos 20 pés, que é 6 metros, para poder dar um descanso na visão e tentar usar a tela o menos possível, ainda mais se você tiver criança ou adolescente em casa, porque além de aumentar a miopia, pode também dar acometimentos neurológicos na criança. Doutora, em relação a pacientes que têm um grau de miopia muito alto, por exemplo, Perfeito. E que faça essa cirurgia, ela é feita em etapas ou faz tudo de uma vez? Perfeito. A gente programa se tiver até 12 graus, que geralmente existe isso muito depende também, Ismael, do exame do paciente, mas assim, geralmente miopia a gente consegue corrigir até 12 graus de miopia e hipermetropia e astigmatismo até 6, 7 graus, mas tudo isso vai depender de acordo com os exames do paciente. Então, se o paciente tem 12 graus, a gente se organiza para corrigir todos os 12 graus no laser e a gente não precisa fazer o tratamento uma segunda vez. A gente faz o planejamento para corrigir todo o grau do paciente. Agora, uma coisa é importante falar aqui. Existe um paciente, quando ele chega a 40 anos de idade, que é uma faixa etária... Parece que eu já ia perguntar. Pronto, que vai surgir a presbiopia. E aí, nesse caso de paciente, a gente tem 2 opções. Ou a gente corrige completamente o grau de longe do paciente, fica perfeito, como fala um paciente meu, fica 4K a visão realmente, fica perfeita. Ou a gente faz uma técnica, a gente fala que é uma báscula. A gente corrige um lado todo para longe e hipocorrige o lado um pouquinho para deixar um pouco para perto, para a pessoa ter uma liberdade para longe ou para perto. É importante falar isso porque, por exemplo, eu fiz a refrativa quando eu tinha 25 anos de idade. Já estou aí há 15 anos quase sem óculos. Então, assim, ela é muito bem indicada para pessoas bem jovens. Quando chega a 40 anos de idade, a gente pode fazer, pode, mas tendo bem essa conversa com o paciente, que liberta completamente para longe, mas para perto diminui a dependência para perto. Então, para perto, a partir dos 40 anos, pode ser que precise de um óculosinho de descanso. Mas aquele grau de miopia, 4, 5 graus para longe, a gente consegue corrigir completamente com o laser refrativa. Doutora, a gente percebe também que algumas crianças têm um grau muito elevado. Quando que o profissional, você como médico oftalmológica, especialista nessa área aí, pode avaliar se é possível fazer alguma coisa para que essa criança não sofra, além dessa questão estética e de saúde, também com o bullying, que existe muito? Exatamente. Excelente pergunta, Ismael. O que a gente recomenda? A criança, né, nasceu, a primeira coisa que tem que fazer é o teste do olhinho, né? Que inclusive foi até uma lei que meu esposo ajudou a fazer aqui também, junto aqui com o Arnaldo Melo. Então, primeiramente, a criancinha nasceu, teste do olhinho, para a gente poder descartar doenças graves no olho, como catarata. A gente pegou, inclusive, ontem uma paciente de 4 meses, gente, lá na clínica que chegou em Pinheiro com uma catarata congênita. Então, a gente precisa, primeiro, nascer o teste do olhinho. Depois que faz o teste do olhinho, 1 ano de idade, a criancinha precisa fazer o exame completo. E aí, todos os anos sucessivamente, né? Meu filho, João Álvaro, 1 aninho, já se consultou. Maria Júlia, tem 2 aninhos, também já se consultou. E assim sucessivamente, 1 aninho de idade, 2, 3, e assim sucessivamente. Com relação à miopia, o que a gente recomenda? Que as crianças utilizem um óculos e façam o acompanhamento. Hoje em dia tem umas lentes que fazem um tratamento também que reduzem e controlam a miopia. Então, tudo isso na consulta a gente vai orientar. E aí a gente acompanha essa criança todo ano. Quando ela chegar a 17, 18 anos, aí a gente pode sim avaliar a questão da refrativa. E importante falar também, Ismael, que a refrativa tem um grande público, é esse grande público de 20 até os 45, 50 anos que eu falei. Mas existe um segundo público também que a gente pode fazer a refrativa. Pacientes idosos, eu tenho vários meus pacientes idosos amados lá na Olhar Saúde, que têm 60, 70 anos de idade, que já fizeram a cirurgia de catarata,
que já colocaram a lente intraocular, mas que após a cirurgia de catarata ficou com um grau residual, às vezes 4, 5 graus de hipermetropia ou de astigmatismo, e a pessoa de 60, 70 anos não quer mais usar o óculos. Então, a gente pode também fazer nesse segundo público, a gente fala que após FACO, após a cirurgia de catarata, a gente pode corrigir esse grau residual que ficou após a cirurgia de catarata também. Doutora, e pacientes que tenham diabetes? Como é que funciona esse trabalho de vocês e elas têm interesse em fazer essa cirurgia? Excelente pergunta. Então, aproveitando até essa pergunta, convidar a todos que dia 22 a gente vai fazer uma grande ação social para pessoas com diabetes lá na nossa igreja, Batista Angelim. Vai ser um prazer receber vocês sábado, a partir de 2 horas da tarde, só para pessoas com diabetes. Respondendo a sua pergunta, como é que a gente trata pacientes com diabetes? A primeira coisa é estabilizar a glicemia. Porque, Ismael, quando a glicemia está muito alterada, gera um grau errado no olho e aí a gente pode corrigir o grau errado. Então, a primeira coisa, a diabetes tem que estar bem controladinha. Hemoglobina glicada em torno de 6,5, glicemia em jejum 100. Aí, estando tudo controladinho, aí a gente pode sim fazer o grau do paciente, que aí vai ser o grau correto. E aí, depois do grau correto, com a glicemia normalizada, aí a gente corrige, sim, através da refrativa. Então, paciente, são 2 tipos de pacientes. É um paciente que tem aquela carnezinha, o pterígio, ou então pacientes que têm diabetes. Primeiro, controla o diabetes. Primeiro, cuida da carnezinha, retira a carnezinha, para depois a gente fazer a refrativa com toda a segurança, com o grau correto, sem carnezinha também. Doutora, vocês são de uma clínica privada, mas vocês têm um importante trabalho social aqui na região metropolitana de São Luís, na cidade de Rosário, também em Pinheiro. Como é que vocês se dividem para fazer isso? Vocês são um casal que trabalham juntos? Perfeito, Mael. Bom, primeiramente a nossa clínica, ela é uma clínica muito acessível. Nós temos lá na clínica, inclusive também, além das ações sociais que a gente faz voluntariamente, sempre no mínimo uma vez por mês, eu e o Dr. Álvaro e os médicos da clínica estamos fazendo ação social porque o nosso coração é um coração de servir. A nossa clínica Olhar Saúde tem vários princípios. Um dos princípios é a questão de servir, de ajudar o próximo. Nós somos uma clínica cristã. A gente acredita que Jesus é o salvador de tudo. Então, o que a gente puder fazer para servir o nosso irmão, ajudar, a gente faz. Então, além das ações sociais que nós realizamos sempre na Olhar Saúde, nós temos um instituto chamado Instituto Teleios. Então, depois entra lá nas nossas redes sociais que vocês vão ter acesso. Então, quem não tiver condição de se consultar conosco durante o mês, durante a semana, tem acesso a esse instituto e vai ser um prazer servi-los e ajudar com muito amor e carinho, com o mesmo padrão da Olhar Saúde que a gente tem com os nossos pacientes particulares. E precisar, contem sempre comigo, com o Dr. Álvaro, com todos os médicos da Olhar Saúde. Vai ser um prazer te ajudar. Tem as nossas redes sociais, pode seguir, é @Clínica Olhar Saúde, ou então o meu pessoal, é só botar o DRA de doutora, e Raiz é o meu nome, é RAYSA, vai ser um prazer, gente. Os nossos canais sociais não são só para marcar a consulta, é para você tirar a sua dúvida. Então pode mandar sua pergunta, a foto do seu olho, que eu respondo com muito amor e carinho. Obrigado, doutora. Esse foi o nosso programa Mais Saúde de hoje. Para você, um bom início de semana, e a gente se encontra no próximo domingo, às 9 da manhã, aqui na TV Assembleia. Até lá!